Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre sobrecarga de métodos, que é um assunto extremamente importante porque é muito usado ao longo do desenvolvimento de software quando trabalhamos com linguagens orientadas a objetos. Ao final da videoaula de hoje vocês precisam responder essas três perguntas: o que é sobrecarga, como sobrecarregar métodos, posso ou não sobrecarregar construtores? Primeiro, é importante que vocês entendam que a sobrecarga de métodos nada mais é do que você definir dentro de uma mesma classe métodos com o mesmo nome. Entretanto, esses métodos possuem assinaturas diferentes. Nesse momento é importante que vocês lembrem da videoaula passada, na qual vocês aprenderam as definições e as diferenças entre cabeçalho e assinatura do método. A assinatura, lembrem-se, ela é composta pelo nome do método e sua lista de parâmetros. Portanto, para que os métodos tenham assinaturas diferentes e possuam o mesmo nome, é importante que eles possuam uma lista de parâmetros diferente, seja em termos de quantidade de parâmetros ou os tipos desses parâmetros. Vejam no exemplo que eu trouxe para vocês, eu estou trabalhando dentro da classe Projeto BO, que é uma classe Business Object, e eu tenho três métodos chamados remover: public void remover, public void remover e public void remover. Exatamente, esses três métodos com o mesmo nome estão dentro da mesma classe. Entretanto, percebam que eles possuem listas de parâmetros diferentes. De baixo para cima, o primeiro deles, remover, possui como parâmetro um projeto VO, de Value Object, poderia ser também TO, de Transfer Object. Eles têm a mesma função, são a mesma coisa, apenas possuem nomes diferentes quando a gente trata de padrões de projeto. Então, o primeiro remover recebe como parâmetro projeto VO. O segundo remover recebe dois parâmetros, um do tipo projeto VO e outro do tipo funcionário VO. E o remover mais acima recebe também dois parâmetros, sendo que um deles é do tipo projeto VO, mas o segundo é do tipo documento VO. Então, tenho três métodos com o mesmo nome, porém a lista de parâmetros é diferente. A diferença entre esse primeiro e o segundo está no segundo argumento. O do primeiro é um documento VO e no segundo um funcionário VO. Então, é muito simples você observar a sobrecarga de métodos. Vejam esse outro exemplo fictício. Eu tenho também três métodos com o mesmo nome. O primeiro deles recebe como parâmetro um inteiro x e um inteiro y. O que importa não é o nome dos parâmetros, mas sim o tipo dos parâmetros. Então, nós podemos pensar que esse primeiro método recebe parâmetros inteiro. O segundo método recebe como parâmetros float x, float y. De novo, não nos importa o nome do parâmetro, apenas o tipo. Então, os parâmetros do segundo método são float e float. Do terceiro método, eu tenho um parâmetro int x, float y. Então, seus parâmetros são int e float. Por meio da diferença entre os tipos dos parâmetros, a máquina virtual Java vai saber qual método deve ser invocado. Percebam que aqui eu estou invocando, eu tenho dois métodos, o método apagar projeto e o método apagar documentos. Esses dois métodos aqui estão invocando remover de project BO, que é aquele método que eu mostrei para vocês, aquela classe que é aquela classe que eu mostrei para vocês, do projeto BO. Eu criei um objeto dela e eu vou usar o remover. Nesse primeiro exemplo, eu estou invocando o remover, que recebe como parâmetro um projeto VO. Vejam que esse proj VO, ele é do tipo projeto VO. No segundo exemplo, eu estou invocando o método remover, que recebe dois parâmetros. O primeiro é um proj VO, que é do tipo projeto VO, e o segundo é doc VO, que é do tipo documento VO. Por meio desses parâmetros, o meu compilador, no caso a máquina virtual Java, vai identificar qual método remover ela deve invocar e vai passar os parâmetros corretos e realizar o que deve ser realizado pelo método. Também é importante que vocês entendam o que não é sobrecarga. Só alterar o nome dos parâmetros não vai indicar sobrecarga. Por exemplo, se no meu método remover
eu tivesse esses dois remover aqui, que recebem dois parâmetros, esses dois primeiros. Se o primeiro fosse remover projeto VO, projeto, documento VO, documento, imagina que o segundo fosse remover projeto VO, projeto, documento VO, documento 2. Eu mudei o nome do parâmetro. Isso não é sobrecarga, inclusive o seu programa nem vai compilar, porque o Java vai indicar que você está tentando declarar um método que já foi previamente declarado, porque ele entende que é o mesmo método. Porque o que importa para ele são os tipos dos parâmetros e não o nome dos parâmetros. Também alterar o tipo de retorno não é sobrecarga. Lembre-se, o tipo de retorno não faz sequer parte da assinatura de um método. A assinatura de um método é um identificador único, composto pelo nome do método e pela sua lista de parâmetros. E se eu alterar o nome do método, obviamente eu não tenho sobrecarga, porque a sobrecarga pressupõe que eu tenho métodos com o mesmo nome. Além disso, eu também posso sobrecarregar construtores. Vejam nesse exemplo aqui embaixo. Estou criando a classe funcionário. Essa classe funcionário ela tem um construtor public funcionário, que é o construtor vazio. Tem um construtor public funcionário que recebe como parâmetro um string. E tem um construtor public funcionário que recebe dois parâmetros, um string nome e string CPF. O que importa é que ele recebe duas strings como parâmetro. Vocês já sabem que quando a gente não cria nenhum construtor, o Java cria para nós esse construtor default, o vazio. Mas desde que você fez pelo menos um outro construtor, o Java não vai criar o vazio. Então, se você criar algum desses dois construtores e tentar instanciar um objeto usando o construtor vazio, você obrigatoriamente precisa criar dentro da sua classe o construtor vazio. Por isso que é importante, sempre que a gente cria um construtor que recebe parâmetros, eventualmente criar também, se for necessário utilizá-lo, o construtor vazio. Além disso, também existe a sobrecarga de operadores. Eu vi em alguns comentários no fórum que Java não tinha sobrecarga de operadores, mas percebam que sim, existe sobrecarga de operadores em Java, só que diferente do C++, que é uma linguagem que a gente pode definir novas sobrecargas, no Java nós temos que trabalhar com as sobrecargas que já existem, e sobrecarregar um operador nada mais é do que permitir com que esse operador se comporte de diferentes formas a partir dos operandos nos quais ele vai realizar as operações. Veja um exemplo do mais. Quando ele recebe dois inteiros como operandos, 3 mais 5, inteiro mais inteiro, ele realiza uma soma aritmética. Quando ele recebe strings como operando, o mais vai se comportar como o operador de concatenação. Ele vai unir essas strings. No segundo exemplo, eu tenho PO mais espaço é espaço mais a melhor disciplina. Então, a string B vai receber exatamente PO é a melhor disciplina. Por outro lado, se eu tenho como operandos para o mais um string e um inteiro, o mais ainda vai fazer uma operação adicional. Ele vai primeiro converter esse inteiro em um string para em seguida concatenar as duas strings. Isso mostra como é interessante a forma como a sobrecarga de operadores se comporta em Java. Por fim, se preparem, pois na próxima videoaula vamos falar um pouco a respeito dos modificadores de acesso. Até lá!